Olá, sexto ano. Então, a nossa aula do dia de hoje, a gente vai corrigir primeiro o que vocês tinham de tarefa, né? Então, vocês tinham de tarefa lá no livro de atividades de vocês, fazer a leitura, então, da página 2 e 3, que é essa página aqui, que é um complemento do que a professora já explicou e o que a gente já estudou lá no livro didático de vocês, né? E vocês tinham que executar essas atividades aqui, né? Lá na página 4. Então, aqui tem alguns ditos populares, né, que a gente fala, que são, e tem uns enigmas ali, né, umas figuras que vocês tinham que descobrir o que é. Conseguiram descobrir? Acharam difícil? Então, vamos para a correção. Lá na letra A, diz assim, tem o cavalo, dado, o macaquinho com os olhos fechados, né, e uma carinha ali, um emoji. Então, o que quer dizer na letra A? A letra A, então, para quem não conseguiu ou para quem está com dificuldade ou com dúvida, a letra A é cavalo dado não se olha os dentes, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Letra B. Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Letra C. Quem ama o feio, bonito lhe parece, tá? Na número 2, vocês têm que reescrever, vocês vão pôr assim, letra A. E vocês vão ter que reescrever os ditados populares, colocar ali, coloca a letra A, daí coloca, cavalo dado não se olha os dentes. E daí você vai explicar o que isso significa. O que isso significa, será? Será que é só o cavalo dado ou significa o que a gente ganha não podemos reclamar, é ganhado, né? É de graça, eu não posso reclamar. E assim por diante, vocês vão explicar a letra A, a letra B e a letra C, tá bom? Aí, vocês vão para a página 5. Lá na página 5, na atividade número 3, vocês tinham que... aqui nós temos um brinquedo olhado, primeiramente ele está sendo, essa parte de cima a gente olha de frente, a gente está vendo ele de frente, e essas partes aqui de baixo é quando a gente olha ele de cima para baixo, né? O que a gente vê, e a gente tinha que ligar cada círculo desse na imagem correta. Então, assim, vamos supor que esse é o primeiro, segundo, terceiro e o quarto brinquedo. Primeiro, segundo, terceiro e quarta figura que deveria ser ligada uma na outra. A primeira figura aqui de cima, essa primeira figura aqui de cima, vocês têm que ligar aqui nessa daqui, ó, tá? Na segunda. Por quê? Ó, verde lá em cima, amarelo, vermelho, verde, amarelo. Aí você não vê o vermelho. Por que não vê o vermelho? Porque ele é menor do que o amarelo tá tampando ele. Então, daí você vê o azul, aí você não vê o verde porque ele é menor do que o azul. Aí você vê o vermelho e o amarelo. Então, esse liga nesse. A segunda imagem, você vai ligar lá na última. A mesma coisa. Professora, mas aqui não tem todas as cores daqui. Se não tem todas as cores, é porque o círculo daqui é menor. Por exemplo, aqui tem o vermelho que aparece, aí o amarelo. Aí, vai para o azul. Por que vai para o azul? Porque o vermelho, ele é menor do que o amarelo. Então, o amarelo, você olhando de cima, você não vai ver o vermelho, vai ver direto o azul. Então, esse liga nesse. A terceira imagem, você vai ligar reto aqui. E a quarta imagem lá na primeira, tá bom? Quem errou, quem não conseguiu, arruma lá. A quarta imagem, você tinha que ligar as sombras à mão correta, né? Então, a primeira sombra aqui, você vai ligar na terceira mão. A segunda sombra aqui, você vai ligar na última. Essa, você vai ligar na primeira. E essa daqui, você vai ligar na segunda mão, tá bom? Certinho até aí, conseguiram? E a atividade número 5 que vocês tinham lá para fazer diz assim: organize uma lista de coisas de acordo com o critério a seguir. Se preferir, você pode desenhá-las. Coisas reais que você pode tocar. Então, aqui ou você desenha, ou você faz uma lista, coloca o nome das coisas reais que você pode tocar.
Ah, professora, como assim? Não entendi. Por exemplo, o que é real que você pode tocar? Ah, eu posso tocar numa mesa, eu posso tocar num ventilador, numa televisão, numa foto. É real isso? Então, eu vou listar as coisas reais que eu posso tocar e vou colocar ali algumas palavras, tá? E se eu preferir, eu posso desenhar em vez de listar. Posso de um lado listar e do outro lado desenhar? A critério de vocês, tá bom? Então, a nossa tarefa era até aí. Corrigido, a gente vai lá para o livro didático agora, tá bom? Agora vamos aqui, então, na nossa página 11 do livro didático, sexto ano. Olhar de filósofo. A percepção que temos do mundo ao nosso redor, por meio dos nossos sentidos, provoca sensações que podem ser agradáveis ou desagradáveis. Quando desconhecemos a causa dessas sensações, a imaginação logo entra em ação, para nos ajudar a formar uma ideia sobre o que nos afetou e tentamos, assim, saber se o objeto é belo ou feio, bom ou mal, seguro ou perigoso. A imaginação funciona como uma capacidade especial de formar imagens em nosso cérebro, conforme aquilo que nos afeta por meio dos sentidos. Veja o que o filósofo francês René Descartes afirmou sobre ela. Olha, a pronúncia correta, René Descartes, tá? Descartes. O ato de imaginar nada mais é do que contemplar na mente a imagem de um corpo material, tá? Então, o ato de imaginar nada mais é do que contemplar na mente a imagem de um corpo material. Então, quando a gente imagina o que já existe, né? Descartes entendia a imaginação como a capacidade que temos de formar imagens mentais daquilo que conhecemos por meio dos sentidos. Então, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente experimenta e assim por diante. Ele julgava que a imaginação não conseguiria formar um conhecimento puro, mas poderia contribuir para que buscássemos conhecer mais e mais aquilo que existe na realidade, tá? Então, o número 1, o filósofo René Descartes afirmou que a imaginação nos ajuda a criar imagens mentais de corpos materiais. Pensando nisso, em uma folha, desenhe algo que passou pela janela da sua imaginação. Seja criativo. Não precisa desenhar em uma folha. Pode ir lá no caderno de filosofia, coloca o dia de hoje, a página do livro didático e desenha lá algo que passou pela sua imaginação. Seja criativo. Qualquer coisa. 2. Responda a seguir as seguintes questões. Letra A. Que nome você daria ao desenho que fez? O desenho que você fez lá no caderno, que nome você daria? O desenho que você fez representa algo que existe na realidade? Sim ou não? Existe ou não? C. É possível criar a imagem de algo que nunca existiu? Explique a sua resposta, sim ou não, e o porquê. Se é possível criar uma imagem, fazer um desenho de algo que nunca existiu. Lá na página 11, a gente vai começar com elaborar hipótese. O que é elaborar hipótese? Elaborar hipótese é quando eu vou tentando, através de alguns questionamentos, responder umas questões. Talvez seja por esse caminho, é algo que não é certo, é elaborar hipótese. Aqui nesse QR Code que vocês estão vendo, vai ter um joguinho bem legal sobre as hipóteses, que vai vir umas perguntas e vocês vão respondendo conforme vocês acham que seria a resposta correta, tá? Além de contribuir para ampliar conhecimentos, a imaginação pode nos ajudar a resolver problemas e dúvidas no cotidiano. Isso ocorre no exemplo descrito na ilustração a seguir. Olha lá. Uma pessoa está ouvindo música. De repente, o aparelho de som para de funcionar e ela logo pensa: o que será que aconteceu? Quando eu começo a pensar o que será que aconteceu, eu posso elaborar várias hipóteses. Para tentar resolver essa situação, a pessoa começa a imaginar o que poderia ter provocado o problema. Isso é elaborar hipótese. Será que o plug se soltou da tomada?
É uma hipótese. Se isso é fácil de descobrir, basta olhar se ele está conectado. Ao verificar que não foi isso que ocasionou o problema, a pessoa pensa: será que o aparelho está com defeito? Uma segunda hipótese, né? Mas como ela não conhece os detalhes técnicos do funcionamento do aparelho, não tem como comprovar se o problema é dessa natureza. Surge então outra ideia. Será que acabou a luz? Outra hipótese, né? Ao pensar nessa possibilidade, ela mexe no interruptor e comprova que realmente houve uma queda de energia. Então, ela elaborou várias hipóteses e ela foi tentando desvendar se era isso ou não, né? Quando encontramos uma resposta possível, mas ainda não temos certeza se ela é verdadeira, estamos diante de uma hipótese. Podem grifar essa parte, tá? Esse primeiro parágrafo até aqui na imaginação. Ou seja, de uma possibilidade que precisa ser testada por sentidos e pelo pensamento. Formular hipótese é uma das habilidades da nossa imaginação. As hipóteses são muito úteis quando desejamos criar ou descobrir coisas novas. Por isso, os artistas, os cientistas, os filósofos sempre elaboram as suas. Além disso, procuram investigá-las e, quando elas não se mostram adequadas, formulam e testam outras, até que consigam comprovar alguma delas. Então, quando a gente cria hipótese o tempo todo, na verdade, né? Tem uma coisa que não está funcionando, por quê? Será que queimou? Faltou luz, como o exemplo do rádio, né? Não vai ter aula por quê? Porque é feriado, porque estamos em pandemia, porque isso a gente está criando hipótese, mas a gente está conseguindo comprovar se sim ou se não, né? Que no momento a gente sabe que é devido à pandemia, mas no nosso dia a dia a gente cria hipótese para várias situações, tá bom? Então eu vou deixar para vocês, sexto ano, nossa aula vai até aí, e eu vou deixar para vocês como tarefa lá no livro de atividades, a página 6 e 7, tá bom? Livro de atividades, páginas 6 e 7 é tarefa de vocês. Beijinhos no coração e se precisar de alguma coisa é só chamar.